Olá, amados, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje nós estamos encerrando a primeira fase do nosso treinamento das 6 colunas do cristianismo, a forma como trabalhamos aqui na Verdade e Vida Comunidade Evangélica. Mas já estamos preparando novos treinamentos para trazer aqui. Se você ama a escola bíblica, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário aí embaixo. Isso é muito importante para nós, estar melhorando o nosso trabalho. Então vamos ao nosso treinamento. Para muitos, a maturidade espiritual é medida pelo conhecimento bíblico. Muitas igrejas avaliam a maturidade espiritual pela capacidade que os membros têm de identificar personagens bíblicos, interpretar passagens bíblicas e memorizar versículos bíblicos e explicar alguns termos teológicos. A intimidade com temas doutrinários é considerado por alguns a maior prova da espiritualidade. O conhecimento bíblico é indispensável para a maturidade espiritual, mas não é a única forma de medi-la. A verdade é que a maturidade espiritual ela é demonstrada mais pelas atitudes do que pelas crenças. A vida cristã não consiste apenas em convicções, implica também em conduta e caráter. As crenças devem estar apoiadas em atitude. Nosso comportamento deve ser compatível com o que nós cremos, com aquilo que nós professamos. O Novo Testamento, repetidas vezes, ensina que as nossas ações e atitude revelam a nossa maturidade mais do que as nossas afirmações. Tiago, capítulo 2, versículo 18, deixa isso bem claro. Alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Também Tiago diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Se sua fé não mudou o seu comportamento, o seu estilo de vida, ela não vale nada. Paulo acreditava na ligação entre crença e conduta, sempre entre aquilo que a pessoa professa e aquilo que a pessoa pratica. Em cada uma das suas cartas, ele enfatizou a importância de praticarmos o que nós cremos. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 8, a palavra diz: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz. Jesus resume a questão dessa maneira: vocês os reconhecerão por seus frutos. Mateus 7,16. Pelos frutos e não pelo conhecimento é demonstrado a maturidade cristã. Se não puser em prática aquilo que se sabe, aquilo que conhece, você é um tolo. Você construiu a sua casa sobre a areia, de acordo com Mateus 7, 24 até o 27. A maturidade espiritual, ela é demonstrada mais pelas atitudes do que pelas crenças. Como já disse, o conhecimento bíblico é somente uma medida de crescimento espiritual. Mentalidade, convicções, habilidades e caráter também são instrumento para medir a maturidade espiritual. As 6 colunas do cristianismo são os níveis de aprendizados.
são os blocos de construção que usamos para medir os cristãos espiritualmente. O perigo de ter apenas conhecimento sem outros 4 componentes, que é o conhecimento, traz orgulho, mas o amor edifica. 1 Coríntios 5:8. O conhecimento deve ser temperado pelo caráter. Alguns dos cristãos mais carnais que eu já conheci eram verdadeiros depósitos de conhecimento bíblico. O que falasse com eles sobre a Bíblia, eles conheciam. Eles podem explicar qualquer passagem, entender qualquer doutrina, mas não têm amor, são orgulhosos e gostam de julgar os outros. É impossível ter maturidade espiritual e orgulho ao mesmo tempo. As duas coisas não caminham juntos. A outra implicação de ter conhecimento é que isso aumenta a responsabilidade. Tiago 4,17 diz: quem sabe o que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Com o conhecimento mais profundo da palavra, vem o julgamento mais forte, se falharmos em aplicá-la. Por isso, devemos ter convicção e caráter para praticar aquilo que nós conhecemos. Qualquer estratégia para promover o amadurecimento dos cristãos em sua igreja deve levá-los não apenas em conhecer a palavra, mas em praticá-la, isto é, em viver de acordo com os preceitos nelas contidos. Por isso, agora, nós queremos falar um pouco mais das características de um verdadeiro adorador. Com base nas características de um verdadeiro adorador, queremos dar aqui algumas dicas para você montar aí na sua igreja o seu currículo e estruturar o seu programa de ensino para que alcance os objetivos que você pretende. Claro que essas dicas são baseadas no fundamento cristão. Nada de invenção teológica. Podemos variar apenas nos métodos de ensino, as formas de ensinar, mas os princípios a ser ensinado não pode mudar. São fundamentos. Muitas igrejas têm abandonado os fundamentos cristãos. E o resultado é esse cristianismo desfigurado, sem crédito, que nós vemos por aí hoje. Em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, está escrito: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, um verdadeiro adorador, primeiro, tem uma vida de oração. Um verdadeiro adorador tem uma vida de testemunho que alegra o Senhor. Um verdadeiro adorador é conhecedor da palavra do Senhor, a Bíblia. Um verdadeiro adorador abandona o pecado. Um verdadeiro adorador ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Um verdadeiro adorador traz no coração gratidão e apresenta as suas ações de graça. Isto é apenas algumas características de um adorador. E com base nessas características, os professores vão preparar as suas aulas com sua supervisão do diretor ou do superintendente da escola bíblica dominical. Queremos também dar aqui algumas dicas para você ter uma direção: fidelidade, lealdade, honestidade e humildade. São os caminhos que você deve estar trilhando para ir edificar cristãos maduros.
Na sessão Preparando Sua Estratégia, compartilharei com você como buscamos desenvolver discípulos que sejam fortes nessas 6 áreas, das 6 colunas. Uma das maiores responsabilidades do programa da educação da sua igreja é preparar os membros com conhecimento, perspectiva, convicções e habilidades necessárias para suportar tais situações. Se você fizer isso, o caráter deles serão aperfeiçoados. Há um século, Samuel Smith fez a seguinte observação: plante um pensamento e colherá um ato. Plante um ato e colherá um hábito. Plante um hábito e colherá um caráter. Plante um caráter e colherá um destino. Então existe uma ordem lógica na edificação de cristão maduro. Você começa com o alicerce do conhecimento. Como o conhecimento espiritual é baseado na palavra de Deus, o primeiro nível de aprendizado é o conhecimento bíblico. As perspectivas e convicções devem ser baseadas na Bíblia. Sobre o conhecimento da palavra, adicione perspectiva. Quanto melhor você conhece a palavra de Deus, mais capacidade terá de ver a vida do plano de vista divino. As convicções crescem naturalmente da perspectiva. Depois de passar a enxergar as coisas da perspectiva divina, você começa a desenvolver a convicção bíblica. A compreensão do propósito e do plano de Deus muda suas motivações. E as convicções lhe dão a convicção para cultivar hábitos espirituais. Afinal, por meio da repetição, esses hábitos são transformados em habilidade. Quando você junta conhecimento da palavra, perspectiva, convicção e habilidade correspondente, o resultado é o caráter. Primeiro, você sabe, depois entende e em seguida crê de todo o coração e finalmente faz. Essas são as 5 perguntas que você deve fazer sobre o seu programa de educação cristã. 5 níveis de aprendizados, medidas de maturidade, conhecimentos, perspectiva, convicção, habilidade e caráter. Os membros estão aprendendo o conteúdo e o significado da Bíblia? Estão vendo a si mesmo da perspectiva de Deus? Estão tendo seus valores alinhados com os valores divinos? Estão se tornando mais habilidosos para servir a Deus? Estão se tornando como Cristo? Estes são os objetivos pelos quais trabalhamos continuamente aqui na Verdade e Vida Comunidade Evangélica. Paulo diz em Colossenses 1:28, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Nossa visão para a maturidade espiritual é dar glória a Deus, formando o maior número possível de discípulos semelhante a Cristo antes da sua volta. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo treinamento. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aí embaixo e fazer o seu comentário. Um abraço a todos.